Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje nos unimos na fé, dia 9 de janeiro de 2021, nesse sábado depois da Epifania. Pedimos a Deus que abençoe e ilumine o nosso final de semana. E o evangelho que nós temos é de João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Herom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu destes testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa que não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. E o noivo que recebe a noiva. Mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nesse sábado, atentos à palavra do Senhor, acabamos de ouvir o Evangelho de João. O Evangelho de hoje, ele é fruto de uma tensão que existia entre os discípulos de João Batista e a comunidade do discípulo amado, porque os discípulos de João Batista, que não tinham reconhecido Jesus, ainda acreditavam que João Batista era o Messias. E a comunidade do discípulo amado, a qual é atribuído o Evangelho de João, essa comunidade já tinha feito a experiência de Jesus. E por isso que ele vai descrever nesse trecho de hoje. Há alguém que está batizando. É estranho que não é muito costume dizer que Jesus batizava, mas o fato é que João Batista batizava, mas João Batista é avisado que alguém está batizando em nome dele. E João Batista tem que explicar, fala assim, olha, é preciso que eu diminua, que ele cresça. O que significa isso? Isso significa um ensinamento para nós de que João Batista é um homem consciente da sua missão, ele não tem ciúme, nem tem inveja de Jesus, ele dá testemunho de Jesus. E por mais que os discípulos estão insistindo que ele seja o Messias, ele diz que não. E ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente sabe que Jesus durante um período foi discípulo de João Batista, pertenceu ao grupo de João Batista. Porque Jesus faz um movimento meio estranho, incomum naquela época. Ele se ausenta da sua família, fica um período com João Batista, depois ele se distancia de João Batista. E o Evangelho de João diz que João Batista ainda não foi preso. E por que essa informação é importante? Porque Jesus tem um profundo respeito por João Batista. Jesus tem uma profunda admiração por João Batista, um profundo respeito por João Batista. E por isso, nos evangelhos geralmente dizem que Jesus só começa a falar na Galileia depois que João Batista é preso. Enquanto João Batista está atuando, está pregando, está batizando, Jesus não assume a sua missão pública. Mas quando sai João Batista de cena, João Batista é preso, aí Jesus começa a sua pregação falando da conversão, mas não fala do julgamento, não fala da hora do acerto de contas, mas fala do reinado de Deus. São visões diferentes a respeito da fé, porque para João Batista, Deus resolveu julgar. Para Jesus, não. Deus continua tendo misericórdia e paciência com cada um de nós. Por isso, o Evangelho de hoje vai nos dizendo, é uma situação delicada, porque eles criticam e fazem, aquele que você deu testemunho está batizando. E João Batista falou assim, ninguém pode fazer algo que não seja dado por Deus, pelo alto. Quer dizer, se ele está fazendo isso é porque Deus permitiu.
Se ele está batizando é porque Deus permitiu e eu dou testemunho dele. Por isso, a gente vai buscando na nossa vida essas figuras importantes que ajudam a gente a encontrar Jesus. É muito complicado a gente fazer um discernimento, às vezes, sobre o contexto da vida. E é muito difícil também a gente fazer uma reflexão, às vezes, um pouco mais aprofundada sobre a nossa presença aqui, sobre a presença de Deus na vida de cada um de nós. Nós temos muitas informações, nós somos uma geração, vivemos num mundo em que temos acesso a muitas informações, a gente tem acesso a quase todo o conhecimento do mundo, mas o difícil é qual que vai agregar alguma coisa a nós. Quais são as informações que vai nos ajudar? O que nós temos no Evangelho de hoje são os conflitos da vida, são as opções. Nós vivemos num mundo bastante polarizado, num Brasil meio descontrolado, em que há um desgaste, um cansaço de governo, um desgaste, um cansaço de informações, a tal ponto que a gente começa a não dar mais muita importância para os noticiários, a gente começa a eliminar e não querer mais ter informações sobre a realidade atual. Há um desgaste do mundo religioso muito grande, escândalos de padre, escândalos de bispo, igreja sendo investigada e tantas outras coisas. E depois junta isso com uma alienação religiosa terrível, de que Nossa Senhora começa a falar para tudo quanto é canto e dar palpite em tudo quanto é situação. Isso vai nos levando, às vezes, a um descrédito da vida, um descrédito da fé, um descrédito e um cansaço de tudo isso que nós estamos vivendo. Ainda mais nesse tempo de pandemia, em que a gente tem a ilusão que a pandemia acabou. Ela não acabou, ela continua por aí e continua criando situações de pânico. Alguns ficam comparando essa pandemia com as outras que nós tivemos. Não é a mesma coisa, é falta de informação, é falta de clareza do contexto atual. Você não pode falar que a pandemia do Covid é igual ao Ebola. Você não conhece ninguém que morreu de Ebola, mas você conhece alguém que morreu de Covid. Você não conhece ninguém que morreu de algumas outras doenças que nós tivemos por aí, mas você conhece alguém que morreu de Covid. E conhece alguém que ficou doente, e conhece alguém que foi para UTI, e conhece alguém que está com sequelas. Por isso nós hoje somos convidados a isso. Ter a consciência de João Batista é necessário, de que há pessoas melhores. Para nós é muito difícil essa coisa de saber que há pessoas maiores do que a gente, que há pessoas mais inteligentes, que há pessoas mais bonitas, que há pessoas com mais dinheiro. A gente tem uma certa dificuldade com essa realidade. Mas somos convidados a pensar nessa consciência de um João Batista que sabe do seu papel, sabe da sua realidade, sabe da sua vida e dá testemunho. Jesus está começando a aparecer, mas Jesus ainda está muito silencioso. E João Batista, diante desse questionamento, é dito: eu preciso que eu diminua para que ele cresça. Quer dizer, a gente tem a sabedoria de que o importante é Jesus Cristo. E às vezes na igreja falta essa consciência nossa, de que o importante é Jesus Cristo. Quando há conflitos, quando há concorrência, quando há jogos de interesses, quando há dificuldade de tomar decisões, de mudança, quando as pessoas se irritam com facilidade porque o seu movimento, o seu grupo não foi reconhecido, ou não pôde, ou não fez tal coisa, é sinal que às vezes as minhas coisas pessoais, a minha prática religiosa, ela é mais importante que Jesus Cristo. Por quê? Porque se a consciência de Jesus Cristo é o que nos une, os nossos problemas são secundários. E aí, diante das nossas diferenças, diante das mudanças, nós somos convidados a sentar e fazer um diálogo para que a gente tome decisões, para que a gente possa encontrar soluções para aquela situação desagradável, para aquele contexto desagradável. Por isso a minha prece hoje é que cada um sejamos movidos pelo Espírito Santo, que a gente tenha consciência da grandeza de Jesus, da nossa humildade e da nossa necessidade de conhecê-lo, da nossa necessidade de conviver com Ele, para que o nosso coração seja um pouco mais calmo,
para que a esperança esteja no nosso coração, para que a gente consiga saber como se comportar e agir de cada situação. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê um final de semana abençoado, querido, agora que estamos terminando esse tempo do Natal com paz e alegrias. Um abraço e até mais.